Bom, hoje nós vamos falar sobre esse tema que o Zé Francisco nos escalou, que é a pedagogia de Deus e a escola da vida. Pedagogia é a área para ensinar as crianças. Pedagogia de Deus é a área, né, para Deus ensinar as suas crianças. Né? Mas nós entendemos ainda pouco, até mesmo da nossa pedagogia, no nosso cotidiano. Quem somos nós para falar da pedagogia de Deus? Mas, pelo menos, vamos iniciar, né, um pouco sobre esse tema que é de muita importância para o nosso cotidiano. Então, o que é pedagogia? Pedagogia, como nós já dissemos, é a área que nós utilizamos para ensinar as crianças. A pedagogia das nossas escolas, né, humanas, ela está calcada numa estrutura. Né? Como é que funciona uma escola? Tem que ter um espaço físico, né, uma casa, um lugar, né, físico. Temos que ter uma direção, uma hierarquia, né, que administra esse projeto, né, de ensinar as crianças. As crianças são classificadas por níveis, né, desde o nível menorzinho até o mais avançado dentro daquela escola. Depois a gente muda de escola, né, e assim nós vamos progredindo na pedagogia humana. Bom, e o universo? O universo é uma escola, né? Uma escola universal. Para quem? Para os espíritos, né? Que é um dos elementos da criação de Deus. Deus é o diretor absoluto e ele utiliza uma pedagogia universal, absoluta e imutável. Então, a pedagogia de Deus foi estabelecida por ele, né, desde sempre, não muda, e ela é absoluta. Então, é algo que a gente precisa conhecer pelo menos um pouquinho. Vemos ali, né, o que é essa escola. Colocamos essas imagens aqui apenas para nos dar uma ideia do que é a escola de Deus. Né? Somos ainda muito pequenos, a nossa mente é ainda muito limitada para a gente imaginar tudo isso. Mas, pelo menos a gente começa a explorar este mundão de Deus. Se a gente desce um pouco no tamanho disso, nós vamos encontrar aí o sistema solar, né? Uma imagem belíssima ali mostrando de forma montada, não é? Dá a impressão que está tudo pertinho do Sol, mas não é bem assim, senão a gente viraria torresmo, né? Não pode ser dessa forma. Mas, enfim, nós encontramos lá todo o sistema solar e, em particular, nós destacamos aqui a nossa escola Terra. E na escola Terra, nós vamos encontrar aqui o Brasil. Né? Na escola Terra, o nosso diretor é Jesus. No Brasil, é Ismael. Este é o nosso diretor da escola Terra. Bom, a pedagogia divina, ela é baseada em nossos relacionamentos. Né? É a fonte de aprendizado que nós temos. É o relacionamento que a gente estabelece. Que tipo de relacionamento? Então, nós vamos dividir esses relacionamentos em 3 tipos possíveis. O primeiro é o nosso relacionamento com Deus. Né? Como é que a gente relaciona com Deus? O segundo, que é muito importante, é o nosso relacionamento conosco mesmos. E o terceiro tipo de relacionamento, que é com os nossos próximos. E estendendo um pouco isso, não só com os nossos próximos seres humanos, mas com tudo que nos envolve, toda a natureza. Este é o terceiro tipo de relacionamento que nós temos que levar em conta dentro da pedagogia de Deus. Bom, para a gente entender um pouco do nosso relacionamento com Deus, nós vamos rapidamente fazer uma lembrança, né? Como é que a gente via Deus na nossa época bem primária, né? A gente via Deus em tudo que era para nós sobrenatural.
né? O Deus da natureza, o trovão, o fogo, uma árvore, enfim, a gente associava a Deus, né, uma multiplicidade de coisas, né? Era assim que a gente via Deus. Mas nós fomos evoluindo, e aí chegou um momento em que a gente já conseguia se organizar na forma de tribos, e nós já passamos a perceber Deus de forma monoteísta, um Deus único. Porém, era um Deus para cada tribo, né? Então a minha tribo tem um Deus e o Deus das outras tribos não vale, né? E quem tinha o Deus mais forte vencia as batalhas, porque a gente brigava muito, né? Brigava muito mais do que hoje, muito mais. Então, tá lá, a gente se organizava na forma de tribos e a gente já tinha, né, uma noção de monoteísmo, porém com um Deus tribal. Cada tribo tinha o seu Deus. Bom, a gente evoluiu, e aí veio Moisés com o monoteísmo. Ele dizia o seguinte: olha, Deus não é Deus daquela tribo ou daquela, Deus é único, né, para todos. E Moisés trouxe também a lei de Talião, mas ele trouxe também a lei de justiça e de amor a Deus. Então, amar a Deus é uma noção que foi trazida primeiramente por Moisés, não foi por Jesus, mas por Moisés. Jesus, posteriormente, veio avançar esse conceito, né, de amor a Deus. Então, ele veio falar de amor a Deus, aos nossos próximos, e aí ele pegou muito pesado. Ele falou: olha, precisa amar, inclusive, os nossos inimigos, né? Então ele foi muito mais longe que Moisés. E foi com Jesus que nós passamos a ver Deus de uma forma muito diferente. Por quê? Devido à nossa natureza muito ainda primária na época de Moisés, era necessário que, para a gente colocar uma certa disciplina, uma certa ordem na sociedade, que a gente tivesse um pouco de medo de Deus, né? Era assim, não tinha outra forma melhor de fazer. Mas com Jesus ele veio colocar isso de forma diferente. Deus não é alguém para ser temido, né? Deus é alguém para ser amado, porque ele é puro amor, amor absoluto, amor incondicional, né? Porque o nosso amor uns pelos outros ainda é condicional, né? Eu vou amar você dependendo disso ou daquilo, né? Eu estabeleço condições para cultivar esse amor. O amor que Jesus nos propôs para com Deus e de Deus para nós, sobretudo, é um amor incondicional, um amor absoluto. E nós avançamos mais, né? Chegamos ao Espiritismo, onde além do amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo e até aos nossos inimigos, o Espiritismo vem nos falar de algo muito importante, que é a caridade, né? Sem a caridade não há salvação. E o que é salvação? Salvação não é ir para um paraíso, né, onde nós vamos ficar lá ouvindo flautas e comendo uva, né? Salvação é a nossa evolução, né? É a gente ir evoluindo e chegar a um estado, né, de evolução que realmente a gente vai se sentir seres felizes. Bom, Kardec então perguntou na codificação, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, o que ele perguntou? Que é Deus? Né? Ele não perguntou quem é Deus, porque se eu tivesse perguntado quem é Deus, ele já daria uma impressão de que nós entendemos Deus como uma pessoa. Quem é Deus? Ele também não perguntou o que é Deus, porque associaríamos Deus a uma coisa. Ele perguntou simplesmente, que é Deus? E a resposta é possivelmente a resposta mais importante que nós já recebemos, né? Que Deus é a causa primária de tudo e a inteligência suprema do universo. Quando eles falam que é a inteligência suprema, pressupõe-se a existência de outras inteligências, né? Que são os espíritos. Mas a inteligência suprema é única, que é Deus, e causa primária de todas as coisas. Mas Kardec também perguntou, Deus se preocupa e cuida de cada uma das suas criaturas? Né? Tudo mesmo, né? Desde uma amebinha, né? E a resposta é sim. Mas como é que ele consegue fazer isso, né? Cuidar de tudo isso.
Kardec também perguntou isso. E eles responderam: através das suas leis. Observa, todos nós estamos submetidos às leis de Deus. E nós só vamos realmente ser seres felizes quando a gente conseguir viver em consonância, né, com as leis de Deus. Adequação à lei de Deus, que é a mesma para o espírito e também para a matéria. Não existe duas leis, né? Se queremos entender Deus, vamos olhar para a sua obra. Então, a todo momento nós podemos olhar para a obra de Deus. E sempre que a gente olhar para alguma coisa, a gente diz: isso não pode ser obra do homem. Obra de quem? Alguns falam: criação do acaso. Né? Como se o acaso pudesse criar alguma coisa. Na verdade, o acaso é o nada. Né? Não significa absolutamente nada o acaso. Então, quem pode ter criado aquilo que não pode ser obra do homem? Senão alguém superior a tudo isso. Para a gente criar alguma coisa, a gente tem que ser maior do que tudo isso. Quando a gente olha aquela imagem inicial, ou aquela lá da direita, não é? Nós vemos a grandeza da obra, não é? Que está à nossa frente e que só pode ser obra de Deus. Aí está então aquela pergunta que nós fizemos, né? E que nós já respondemos. Além disso, Deus é o amor absoluto, como nós já tínhamos também comentado. Vamos então levar em conta tudo isso para o nosso relacionamento com Deus. Não foi o primeiro tópico que nós colocamos? Precisamos relacionar com Deus, conosco mesmos e com o nosso próximo, com tudo que nos envolve. Né? Isto é a essência da pedagogia de Deus. Lei de adoração, muito importante. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Né? O nosso coração vai estar onde estiver o nosso tesouro. Né? E aqui a gente pega aqui uma colocação do Haroldo, ele diz o seguinte: olha, o usuário de crack, ele diz para qualquer um que olhar para ele, sem dizer nada, ele vai dizer para qualquer um que olhar para ele que ele é usuário de crack. Não precisa dizer muito, a gente já sabe. Portanto, adoremos a Deus e expressaremos Deus em nossas fisionomias. Esse é um comparativo que o Haroldo faz que eu achei muito interessante. Se você olha para alguém que é alcoólatra, você percebe. Mas se você olha alguém para que verdadeiramente adora a Deus de forma equilibrada, nós também vamos perceber. Né? E é muito bom se a gente conseguir expressar Deus na nossa fisionomia. Somos ainda muito pequenos, mas isso tem que ser construído nos relacionando com Deus. É por isso que as pessoas disputavam a sombra de Pedro, porque ele adorava verdadeiramente a Deus, Pedro. Então as pessoas queriam estar em torno dele, sentiam bem estar próximo dele. Um outro exemplo disso é que quando as pessoas se aproximavam de Chico Xavier, elas começavam a chorar a metros de distância. Né? Além de sentir o perfume de rosa. Então, o Chico, ele transparecia, não é? Ele mostrava na sua aparência Deus. Ele conseguia transmitir para as pessoas essa noção. Nosso coração estará onde estiver o nosso tesouro. Uma curiosidade, já que nós estamos falando de relacionar com Deus. A curiosidade é que em nosso relacionamento com Deus, Ele não fala. Deus não fala com a gente. E aí a pergunta, mas será que é preciso falar? Quando nós amamos alguém, precisa falar? Ou bastaria um olhar?
Então tem um exemplo interessante quando a gente pega uma avó, né, muito afim, muito apaixonada pelo neto, aquela criança que está deitada lá no berço, e ela se aproxima dele. Ela não precisa dizer nada, né? Ela diz tudo com o sentimento. Então, Deus não precisa falar com a gente. E a gente precisa falar com Deus? Né? Madre Teresa dizia que não. Perguntaram para ela, né? Quando você ora, o que Deus fala contigo? Ela diz, nada. Ele não fala nada. E você, o que você fala com ele? Eu também não falo nada. Né? Não precisa. Basta a troca de sentimento. Ah, quer dizer que quando eu faço prece eu não posso falar? Claro que pode, não é? Nós precisamos ainda disso. E Deus nos ouve. Não é? De forma diferente, né? Ele não tem ouvido igual nós, mas ele tem sensores melhores do que os nossos. E aí vem a diferença entre a palavra e a presença. E Deus é presença. Né? Deus é o único que vai estar presente conosco por todo sempre. Todas as pessoas que passam por nossa vida, não é? Num dado momento ela nos deixa, não é? Ou a gente a deixa, enfim, ninguém é permanente na nossa vida, exceto Deus, que vai estar conosco, está desde sempre e vai estar para sempre, né? Conosco. Presença. Hoje eu fiz um exame e me senti bem quando a enfermeira diz, olha, eu vou estar com você durante o exame todo. Né? E eu acho que ela ficou até o final. Né? Quando eu estava saindo já do sedativo e ela estava lá. Por que eu senti confortável? Porque ela disse que ia ficar presente. Né? Eu ia aplicar algo que eu não ia ver mais nada, né? Não ia ouvir mais nada. A Juliana falou que eu falei um monte de coisa, mas eu não lembro de nada. Né? Mas, enfim, o que me deixou confortável foi a presença. Então, é isso que é importante. Né? É a gente estar presente. E estar presente não é com falatório. Falar, às vezes, é bom, principalmente quando a gente usa a palavra de forma construtiva. Né? É bom, não estamos dizendo que não devemos falar. Precisamos, então, desenvolver a nossa intimidade com Deus. Como? Nos educando. Aí, quando a gente fala de educação, nós estamos falando da pedagogia de Deus, nos iluminando, né? Aprendendo a relacionar com Deus. Agora, relacionamento conosco mesmo. Nós vamos agora falar, não é, de eu comigo mesmo. Né? Então, o que nós podemos falar sobre isso? Tem a lei de relacionamento, a lei do trabalho, a lei de reprodução, lei de preservação, lei de transformação e a síntese de tudo, o nosso aperfeiçoamento moral, que é isso que a gente objetiva. Nas leis divinas, eu sou o responsável pelo meu aperfeiçoamento. Então, a pedagogia divina, ela está baseada sobretudo nisso. Quem é o responsável pelo meu aperfeiçoamento? Eu mesmo. Ninguém pode fazer isso por mim. As pessoas podem me ajudar. Nós podemos ajudar os outros. Mas essa tarefa é eu comigo mesmo. É o meu aperfeiçoamento. Então, nós faremos com isso um compromisso com a excelência, já que eu preciso me aperfeiçoar. E nesse relacionamento comigo mesmo, eu tenho que estar me dizendo o tempo inteiro. Eu tenho que fazer algo? Sim. Eu posso fazer isso mais ou menos? Posso, eu tenho liberdade. Eu posso fazer isso bem feito? Também posso. Mas não basta fazer bem feito. Preciso dar o meu melhor. Né? Essa é a ideia. Dar de mim o melhor em tudo que formos fazer. Não importa o tamanho da tarefa. Tudo que formos fazer, temos que fazer pensando nisso. Isso é relacionamento comigo mesmo. Ninguém está me dizendo isso. Sou eu que estou dizendo para mim mesmo. Né? Tenho que fazer isso, então eu vou fazer. E não vou me satisfazer em fazer bem feito. Eu vou fazer o melhor que estiver ao meu alcance. Essa é a ideia. Né?
Então, é preciso que a gente faça o nosso melhor. Espírito puro não faz nada mais ou menos, né? Faz o melhor possível. Então, quando a gente olha a natureza que nos envolve, né, a gente vê um beija-flor voando, né, sondando uma flor, ele consegue voar nesse sentido, ele consegue voltar, ele consegue parar, não é? Todo colorido. Alguém projetou aquilo, alguém trabalhou naquilo. Né? E a gente observa ali uma perfeição. Por quê? Porque aquela pleiade de espíritos que acompanhavam o Cristo nesse projeto que é a Escola Terra, tudo espíritos puros, que não fazem nada pela metade. Né? Tudo que eles vão fazer é nessa ótica, é fazer o melhor possível. Né? E nós, se nós nos dedicamos a fazer alguma coisa com esse espírito, já vai sair algo bom. Imagina um espírito puro quando diz, eu tenho que fazer o melhor de mim. Né? Eu não vou entregar o beija-flor lá para Deus dizendo, olha, será que está bom? Não, não tem essa pergunta. Está assim, não, está aí o melhor que eu podia fazer. Né? E é assim que a gente tem que agir para conosco mesmo. Tudo na natureza é um espetáculo de primor, porque foi feito com a participação de espíritos puros. A pedagogia divina tem como objetivo nossa perfeição moral. É o que nós chamamos às vezes de salvação. É o nosso aperfeiçoamento. A pedagogia divina tem como objetivo o nosso aperfeiçoamento. Isso é um ponto importantíssimo. Mas eu não quero ser perfeito, tá? Não estou afim. Não tem querer. Vai ser. O que a gente quer dizer com isso? O nosso aperfeiçoamento não é uma questão de opção, tá? É a única fatalidade na nossa vida. Não tem opção. Nós podemos até escolher o seguinte, tá bom, eu vou fazer isso devagar, né? Eu vou demorar um bocadinho. Tudo bem, nós temos a liberdade. Mas vai ter que se aperfeiçoar. E as leis de Deus são tais que nós somos levados ao aperfeiçoamento. Sem direito sequer a dar um passo para trás. Não tem esse direito. Nós podemos até ficar amassando barro, né? Mas retroceder não é permitido. Então, nesse processo, nós podemos comparar o nosso aperfeiçoamento com um processo de lapidação. É uma autolapidação. O que seria isso? É a gente pegar uma pedra, né? E ir trabalhando essa pedra, né? Olhando aquilo ali e querendo que apareça algo que nós objetivamos. E aí tem uma comparação muito importante que nos ajuda a entender, muito bacana, a pedagogia de Deus. Então isso lembra uma entrevista que fizeram com Rodin. Rodin foi o escultor que esculpiu essa obra. Olhem bem para ela. Algo feito em pedra dura, difícil, né, de você arrancar os pedacinhos. Mas olhem os detalhes, né, a musculatura, olhem as proporções. Ele não tem um braço exageradamente grande, não é? O cabelo, né, os pés, até a pedra que ele senta. E perguntaram para ele, mas como é que você conseguiu esculpir algo de forma tão primorosa? E a resposta que ele deu é surpreendente, é genial, nada demais. Já estava tudo lá na pedra. Eu só fiz tirar os excessos. Vocês percebem? Ele está dizendo, o pensador já estava lá naquele bloco de pedra. Já estava lá. O que eu fiz? Eu só tirei os excessos. E é assim para o nosso relacionamento conosco mesmos. O que nós temos que fazer conosco para nos aperfeiçoarmos? Temos que nos lapidarmos, retirando
os excessos. Excesso de quê? Excesso de egoísmo, excesso de impaciência, de orgulho, excesso, tudo aquilo que não é para nós guardarmos, a gente tem que ir escamando, né? Tem que ir retirando aos pouquinhos. É um processo de autolapidação. Nós vamos trabalhando aos poucos conosco e retirando os excessos. É assim que nós vamos nos aperfeiçoando. Na pedagogia divina temos que esculpir a nós mesmos. Tudo já está em nós. Só precisa retirar os excessos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de preguiça, né? E outros tipos a mais de excessos. Cada um vai perceber em si onde é que está o excesso. Mas essa percepção nem sempre é evidente. Daí a importância dos nossos relacionamentos, que nós vamos abordar um pouco, né, quando a gente for falar de relacionamento com o terceiro. Essa é a única escolha que temos, né? Que é o nosso aperfeiçoamento, que está no nosso querer, agora ou daqui a milênio. É assim a pedagogia divina. Vamos evoluir, mas segundo o nosso ritmo. Deus não exige de nós uma dada cadência. Ele não nos entrega uma tarefa para amanhã. Mas se a gente entregar hoje, melhor ainda. Para nós. Né? Mas ele não nos obriga a acelerar esse processo. Mas nos dá na pedagogia dele instrumentos para acelerar. Sempre respeitando a nossa liberdade. Então essa é a única escolha que temos. Ou é agora, ou será depois. Mas será. Não tem escolha. Em todo o nosso relacionamento, nós só resolvemos os nossos problemas. Nós não resolvemos o problema de ninguém. Nós podemos até ajudar. Nós podemos auxiliar. Mas quem deve lapidar essa obra é cada um de nós, retirando os nossos excessos. Aí uma colocação que eu achei muito interessante. Nós, nos nossos relacionamentos, nós vamos nos depararmos com diversas situações. Às vezes a gente convive com alguém que é muito nervoso, né? Às vezes a gente convive com alguém que é de uma preguiça que não tem tamanho, né? Às vezes a gente convive com alguém que não é muito honesto. E nessa convivência que a gente estabelece com os outros, elas não são por acaso. Tudo seguindo as leis de Deus. Tudo segundo uma necessidade. Então, eu ouvi isso e eu queria compartilhar com vocês. Quer descobrir realmente quem é, quem sou eu, quem é você? Olhe para as situações que vão aparecendo na sua vida. São essas situações que vão nos mostrar quem realmente nós somos. Se nós estamos convivendo com alguém que cultiva a desonestidade, mas eu não sou mais desonesto. Talvez eu não seja mais. Mas, dependendo das ofertas, a gente ainda vai ceder. Então, se a gente está convivendo com esse tipo de situação, é porque a gente ainda precisa. Né? Ou às vezes a gente vê claramente que nós também gostamos um pouco do que não é nosso. Né? Olha para alguém, mas que preguiça danada, né? Se prestarmos atenção, a gente já tem aquele hábito, né, de deixar para que o outro faça. Eu olho para a pia, está cheio de coisa ali. Estou sozinho ali, eu olho, sai de fininho, né? E deixo para alguém fazer. E nem percebo que isso se chama preguiça. Né? E aí eu vou conviver com outro que também faz a mesma coisa. Né? E aí eu começo a me questionar. Mas eu estou igualzinho, né? O que está acontecendo?
Eu preciso de mudar isso, né? Não posso continuar dessa forma. Então, as pessoas e as situações com as quais nós nos deparamos vão nos mostrar quem somos nós. Vão nos mostrar o que trazemos no nosso íntimo. E sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de conviver com as pessoas? O principal fator que nós temos dificuldade de conviver com o outro é porque o outro está mostrando para nós o que nós temos por dentro e que nós não queremos ver. Não queremos. Aí a gente chega a sentir raiva, né? Nessa convivência. A gente olha para o outro e diz, mas não é possível tanta preguiça. Né? E quando eu faço esse tipo de questionamento, eu estou dizendo o seguinte, eu não tenho preguiça. Eu não estou reconhecendo o que eu trago por dentro. Então, o outro deixa ou nos ajuda a ver, pelo lado de fora de nós, porque eu estou olhando para o outro, aquilo que nós trazemos por dentro e que nós não queremos enxergar. Por isso que a gente sente raiva, né? Daquela convivência. Porque a gente não quer ver aquilo que nós precisamos ver. Aliás, na psicologia, né, disse que o princípio fundamental para resolver um problema é que a gente reconheça que tem o problema. Esse é o primeiro passo. Se eu tomo consciência que eu tenho um problema, que eu sou portador desse problema, é o primeiro passo para a gente resolver. Aí agora é uma luta. Mas o mais importante já foi feito, é reconhecer. Então o papel principal do outro é nos mostrar o que nós temos por dentro que a gente não quer ver. Não queremos. Né? Isso nos incomoda muito, ver isto. Então, nós vamos odiar essas pessoas e essas situações, pois não queremos ver quem realmente somos. São palavras duras, mas precisam ser ditas. Inconscientemente, nós rejeitamos essas pessoas, pois não queremos ver algo no nosso interior e essas pessoas nos obrigam a ver esse algo no nosso exterior. Isso, pessoal, se chama os sinais da pedagogia divina. A gente tem que ficar atentos aos sinais. Esses sinais compõem aquilo que a gente pode chamar de a linguagem da vida. E olha, é muito bom que a gente aprenda essa linguagem, para a gente aprender a conversar com a vida. Extremamente importante a gente ter a percepção de como é a linguagem da vida, que Deus usa na sua pedagogia para nos ensinar. Então isso é muito importante. Qual é a linguagem da vida? Como é que eu posso aprender isso? Vivendo. E muita atenção. Percebamos que o primeiro passo para resolver um problema, nós já dissemos, é perceber a existência dele. E a gente vai ver isso através do próximo. Agora, os nossos relacionamentos recíprocos também servem para que a gente possa ser instrumento no aprendizado do outro. Primeiro, porque o outro também vai ver o que ele carrega no seu interior olhando para nós, que não somos perfeitos. E muitas vezes a gente vem sim com tarefas de realmente auxiliar o outro a ver aquilo que precisa ser visto. Então a gente precisa ter inteligência para discernirmos isso. Importante, a vida é completamente pedagógica. Temos que ter abertura para aprender sempre. Se um dia nós chegarmos à conclusão, olha, eu não tenho mais nada a aprender, eu não quero mais aprender nada, então ele está dizendo o seguinte, eu quero morrer. Eu quero morrer. Por quê? A vida não tem nenhum sentido se a gente não estiver aprendendo alguma coisa. A vida só tem sentido se estivermos aprendendo. E ela nos dá a oportunidade de aprender sempre. Isso não vai parar nunca. Por mais puros que consigamos chegar, não vamos parar de aprender.
Muito pelo contrário. Quanto mais puro, maior é o aprendizado. Esse é um processo que não acaba nunca. Precisamos, pessoal, dar resposta ao que a vida está nos mostrando. Se ela nos mostra que estamos preguiçosos, normalmente a gente diz ali que somos preguiçosos. Nós não somos preguiçosos. Nós estamos. Isso pressupõe que dá para mudar. Então, se a vida está nos mostrando que nós estamos preguiçosos, nos esforcemos. Vamos mudar esse estado. Se a vida está nos mostrando que a gente está sendo muito egoísta, vamos mudar esse estado. A vida é para isso. São os aprendizados. E aí vem os sinais, que nós precisamos prestar atenção para que a gente possa aprender. Tem uma historinha muito interessante de alguém que estava dirigindo o carro. Ele estava numa estrada muito bem feita, mas à frente dele tinha uma curva e numa descida e tinha faixa contínua. Faixa contínua significa não pode ultrapassar. Mas aí ele olha e diz o seguinte: eu acho que dá para ir. E vai, e ultrapassa. Logo em seguida tinha um guarda, polícia rodoviária. Manda parar e pergunta a ele: você não viu que tinha faixa contínua? Ele diz: eu vi. E por que você ultrapassou? É porque eu não vi você. Ou seja, a gente precisa, Só que esse foi o primeiro aviso na linguagem da vida. Teve uma multa, educativa. Mas a viagem teve prosseguimento e veio outra curva, parecida. E o sinal anterior não foi o bastante. Então, novamente, avançou a faixa contínua. Só que aí não tinha um guarda, aí tinha uma carreta. E aí a gente pergunta: foi Deus que colocou a carreta? A carreta estava no lugar dela. Deus não precisava colocar ela ali. O motorista da carreta estava fazendo o que ele tinha que fazer. Não foi a carreta que veio para cima de mim. Às vezes isso acontece, mas nada acontece por acaso. Então fiquemos atentos aos sinais da vida. Quanto mais rápido educarmos, melhor. Bom, com aquele acidente com a carreta eu desencarnei. Depois de 80, 100 anos, retornei. Tive a oportunidade de novo de ter um carro. Novamente a curva. Novamente a faixa contínua. E novamente eu ultrapassei. Desencarnei de novo. Esse processo repetitivo é o que a gente chama de expiação. E isso acontece, isso é só um exemplo. Isso acontece no nosso cotidiano, nas diversas situações em que as coisas vão se repetindo. E aí que está, nós vamos evoluir com que velocidade? Nós temos a escolha. Ou vamos mais rápido, ou vamos mais lento, conforme a nossa escolha. Se somos muito teimosos, às vezes as expiações vêm mais pesadas. Vai chegar um momento em que a vida vai nos dizer: olha, você ainda não tem condição de dirigir um carro. Não vai ter um carro. Ou às vezes você não tem condição nem de caminhar. Senão você vai fazer bobagem. E vem uma cadeira de roda. Então, nada disso é encaminhado por Deus. Tudo faz parte das leis naturais. Somos nós mesmos que construímos o nosso destino. Agora, para finalizar, nosso relacionamento com tudo que está ao nosso redor. Com o nosso semelhante, com os nossos próximos. E como relacionar com tudo que está ao nosso redor. Aí vem aquilo que a gente chama da regra áurea. A gente relaciona com tudo que está ao nosso redor de 3 formas. Que nós já falamos aqui algumas vezes. Através do pensamento, através do sentimento e através das nossas ações. Se nós pensarmos com indulgência. O que é pensar com indulgência? Alguém faz uma bobagem muito grande com você no trânsito. Você percebe que não está bem aquilo.
Você pode xingar, você pode desejar o mal, né? Ou você pode dizer, acho que deve ter alguma razão para isso. Alguém pode estar doente, passando muito mal no carro. Ao invés de desejar o mal, você pensa assim, você está sendo indulgente. Isso é indulgência. Quando alguém nos ofende, nós sentimos. Aí nós temos que sentir com o perdão. Né? De preferência, de imediato. Perdoa, o mais rápido possível. Lembrando que o perdão não é para o outro. Perdão sempre é para nós mesmos. Né? E, via de regra, nós estamos agindo. Pensamos, sentimos e agimos. E quando agimos, nós temos que agir sempre de forma benevolente. Nós temos que agir querendo fazer o bem. Lembrando que quem quer fazer o bem, faz o bem. Querer fazer o bem é mais importante do que fazer o bem. Parece ser contraditório, mas a gente explica isso dizendo o seguinte: muitas vezes a gente faz o bem sem querer. Sim, fazemos o bem sem querer. Não estou afim de fazer isso, mas as forças, levam a gente a fazer. A terra que amamos é a nossa escola. E a pedagogia é a pedagogia de Deus. O livre-arbítrio é uma liberdade O livre-arbítrio não é uma liberdade para errar. Deus não nos dá liberdade para errar. Mas se erramos, vamos arcar com as consequências e vamos aprender com isso. O livre-arbítrio é uma liberdade para nos aperfeiçoarmos, para aprender. Esta é a pedagogia de Deus. O que nos diz o Espiritismo? A pedagogia divina dispõe de muitos recursos para dinamizar o nosso progresso evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei do progresso, a que tudo e todos estão submetidos. A nós cabe o exercício do livre-arbítrio, que trabalhará em favor da nossa rápida ou da nossa lenta ascensão. Depende de nós. Então, era isso que a gente queria conversar, sobre a pedagogia de Deus. Como nós dissemos no início, são fragmentos, de noções sobre a grandeza da pedagogia de Deus. Quem somos nós, para aprofundarmos nesse tema? Aos poucos, a gente vai entendendo melhor. Isso é um processo. A gente entende, a gente faz melhor, a gente evolui, entende mais, e assim nós vamos marchando na nossa vida, seguindo essa escola de Deus. Ô, Márcio. 20 segundos, pode? Pode. Queria contar para vocês, assim, pegando o assunto que o senhor estava falando sobre um senhor em cima da serra morava num casebre e chegou lá 4 cientistas para descobrir de que lado vinha a chuva. Esse ficou durante 4 anos, não descobriu. Aí no 5º ano o senhor falou assim: pode deixar que eu descubro para vocês. No 5º ano realmente o senhor descobriu. Aí o cientista foi perguntar para como é que o senhor descobriu? Porque tinha 4 casas de João de Barro na árvore. No 5º ano tinha a 5ª casa. O João de Barro, que é uma obra simples, o cientista que estudou 40 anos não sabe disso. O João de Barro só constrói a casa contra a chuva desse ano. E esse senhor sabia isso durante 4, 5 anos. Não falou para eles porque eles não perguntou. Então, tanto que é assim, estuda 40 anos, uma simples casa de João de Barro, que é uma obra simples de Deus, te ensina de onde vem a chuva. E você fica 40 anos sentado numa cadeira e não aprende. Então, nas coisas simples, igual o senhor estava falando, que a gente aprende, obra de Deus. Fechou? Obrigado, Márcio. Pessoal, vamos fazer então nossa oração. Vamos elevar os nossos corações, os nossos sentimentos a Deus, agradecendo por estarmos aqui nessa casa abençoada, pedindo a Ele que abençoe a sequência dos nossos trabalhos, o passe, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, e pedindo a Ele que abençoe também a todos os irmãos espirituais que aqui se encontram, e que possamos nós retornarmos aos nossos lares em paz, fortalecidos, e que no nosso cotidiano possamos entender e aproveitar da pedagogia de Deus.
Em nome de Deus, muito agradecidos, nós vamos então encerrar essa etapa dos nossos trabalhos. Que assim seja. Agora nós vamos passar para o trabalho de passe, mas hoje nós vamos ser agraciados, né, com algumas músicas, né, que a Adriane com a sua filha, vai cantar aqui para nós, e aí nós vamos manter o silêncio, né, para ir sendo convidados para o trabalho de passe. E elas vão cantando aí para nós, para tornar o ambiente bem harmonizado.